Então nós vamos dar início agora à conferência, num primeiro momento sem a transmissão das imagens, mas para a gente começar já uma entrevista com a professora Cristina Aracaki sobre o tema e dessa forma caminharmos aqui com o nosso tempo, já que já estamos aqui há 10 minutos, tá ok? Então nós vamos dar início agora à entrevista online que acontece todo último sábado do mês, hoje com a professora Cristina Aracaki, com o tema Paradireito e Proexis. Gostaria de convidar todos os participantes para que participem com perguntas, questões e comentários. Nós temos aqui duas formas para que isso aconteça. A primeira delas é por meio do chat, que vocês têm ali embaixo. Então basta digitar o texto e enviar, que nós temos acesso aqui aos comentários, perguntas e vamos participando aqui a partir desta opção. A outra alternativa é para que vocês que estão aí com webcam ou com microfone possam fazer a transmissão da pergunta de vocês ao vivo aqui participando na sala. Neste caso, basta vocês fazerem o pedido de uso da palavra e nós fazemos então a transmissão da palavra para vocês poderem fazer a participação ao vivo. A gente até recomenda essa participação porque torna todo o processo bem mais dinâmico, é muito mais interessante tanto para os outros participantes como para a própria professora Cristina, que vai estar aqui acompanhando a participação de vocês, tá ok? Para fazer o pedido da palavra pode ser via chat ou então clicando no nome de vocês ali do lado esquerdo, onde há a lista de participantes, basta clicar com o botão direito e vocês vão ver a opção fazer pergunta ou solicitar a palavra. Clicando sobre ela, a gente sabe que vocês estão aguardando a participação. Aí, neste momento, a gente faz aqui a transmissão e explica como fazer para participar, tá ok? Lembrando que essa é uma transmissão feita aqui direto da sala da Apex no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nós estamos aqui com várias webconferences todos os sábados e hoje a gente vai fazer essa entrevista especial com o tema Paradireito e Proexis. Então nós gostaríamos já de iniciar dando as boas-vindas à professora Cristina Aracaki, já agradecendo inclusive a sua participação e permitindo ela já fazer uma primeira abordagem do tema, especificamente para aqueles que não têm muita familiaridade com a Conscienciologia ou com essa especialidade da Paradireitologia, trazendo para a gente, Cristina, um pouquinho do que é o conceito, o que são, enfim, as ideias relacionadas ao paradireito. Bom, boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os participantes. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, a participação, a teleparticipação, né, de vocês, a participação virtual de vocês. Gostaria de enfatizar o convite feito ao Júlio para que vocês enviem perguntas, posicionamentos de vocês. Esse tema do paradireito é um tema recente dentro da Conscienciologia e, portanto, pelo menos para mim, também recente em termos de estudos. E o que vem a ser o paradireito, né? O paradireito, a gente pode definir, existe inclusive um verbete para direito, para aqueles, né, que quiserem aprofundar o tema, existe um verbete específico para direito que já foi publicado naqueles 2 tomos, né, da Enciclopédia da Conscienciologia, que foram publicados no ano de 2007. Mas o paradireito a gente poderia definir como um conjunto de paraleis, um conjunto de princípios conscienciais que vão estar justamente direcionados a uma pensenidade, uma pensenização mais reta, mais justa, mais íntegra, né? De maneira a fazer uma total harmonia, um equilíbrio com o que a gente chama o fluxo cósmico, né? Com o maximecanismo interassistencial. E esse conjunto de princípios, de leis, né, de para-leis, de para-regras, se nós podemos colocar assim, ele tem origem na própria consciência, ele tem origem na autoconsciencialidade, né? E tem como objetivo maior a mega-fraternidade, tem como objetivo maior promover o entendimento, a harmonização, a pacificação, né, o mega-fraternismo entre todos os princípios conscienciais. Bom, essa é uma definição até bem técnica e eu gostaria de saber nesse sentido, Cristina, como a gente poderia tentar fazer uma aproximação, se for possível, e também a questão, caso também seja possível, até a diferenciação do paradireito com o direito, porque eu acho que é algo bastante tradicional essa confusão, ou talvez até uma diminuição de tudo aquilo que o paradireito pode compreender a partir do nosso paradigma mais intrafísico relacionado ao direito, né?
Então, como é que a gente pode fazer essa diferenciação ou aproximação na medida do possível? Vamos começar pela aproximação, né? Ou seja, alguma relação com o direito intrafísico o paradireito tem. Mas a gente tem que partir do seguinte princípio, que é um princípio que não se aplica só à questão do paradireito, do direito em si, mas é um princípio que se aplica, digamos, ao paradigma consciente, né? O que nós vivenciamos nessa realidade multidimensional, ela vem nessa realidade intrafísica, desculpe, ela vem a ser uma réplica, um arremedo do que existe na realidade extrafísica, né? Então, não sei se vocês já ouviram, né, esse princípio, essa máxima, de que nós não temos nada de novo criado nessa dimensão intrafísica, né? Abre uma exceção, inclusive, né, para a questão da etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Mas, enfim, a princípio não existe nada de novo. Tudo que nós fazemos, realizamos e temos aqui vem a ser um arremedo, né, da realidade multidimensional, ou melhor, da realidade extrafísica. O mesmo ocorre com relação ao direito. Então, se nós pensarmos que a origem, né, a gênese desse construto, que é chamado paradireito, vem da realidade consciencial. A realidade consciencial tem a sua origem extrafísica, não intrafísica. O paradireito também tem a sua origem extrafísica e, portanto, muito mais abrangente, portanto, muito mais, digamos assim, absorvedor em termos de realidades conscienciais e de realidades de estudo. Agora, qual é a relação do direito com o paradireito? Eu vejo que essa questão da harmonização, eu vejo que essa questão do ordenamento, eu vejo que essa questão, né, de certo ponto, da ética, da moral, que transpõe para o nosso paradigma consciencial a questão da cosmoética. Então, alguma relação tem, tanto é que eu até falo, se não tivesse relação, não chamaria para direito, né? Chamaria para girafa, para cortina, né? Mas alguma relação tem. Agora, o que diferencia? Diferencia justamente do aspecto da multidimensionalidade, né? O direito intrafísico, uma ciência, digamos assim, intrafísica, vai contar com variáveis que não consideram paradigma consciencial, que não considera a condição multidimensional, que não considera, por exemplo, questão, vamos dizer, das retrovidas ou de múltiplas vidas, da serialidade. Então, pegando um exemplo, quando o direito intrafísico ele analisa um conflito existente entre duas pessoas, entre duas consciências, o ambiente, né, de análise, os fatos, os dados que serão tomados do ponto de vista dessa existência. Já pela análise do paradireito, nós devemos, né, justamente que alargar, expandir essa abordagem e considerar, inclusive, não só a relação existente entre essas duas consciências nessa vida, mas aí já entra, inclusive, a condição da própria holocarmalidade, né, da grupo carmalidade. Ou seja, nós vamos começar a analisar a condição dessas duas consciências, ou do grupo de consciências envolvidos, por exemplo, considerando a serialidade, considerando a relação delas em outras existências. E alguns princípios, né, que hoje fundamentam, baseiam o direito do ponto de vista ético, se nós também, novamente, expandirmos essa abordagem do ponto de vista extrafísico, do ponto de vista multidimensional, e para isso, o parapsiquismo é fundamental, não tem como fazer isso sem o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido, né? Nós vamos ver que muitos desses conceitos que hoje, né, a ética estuda, que fazem parte da base da moral, também podem ser expandidos, alargados e digamos assim, a interpretação dos fatos, melhor, dos parafatos, fica mais abrangente a partir da cosmoética. Bom, aí é exatamente nesse ponto que eu queria conversar contigo. Também há uma tendência de relação muito próxima entre a cosmoética e o paradireito, até por essas razões que você já estava começando a abordar. Da mesma forma, a gente costuma fazer a aproximação do direito com a ética, né, na medida em que são conjuntos de valores e apesar das peculiaridades, eles se aproximam mais do que se diferenciam, né? Então, para quem também está agora iniciando assim, esse contato com o paradireito, talvez até mais facilmente já ouviu falar da cosmoética. Como é que a gente também poderia aproximá-los, diferenciá-los ou dar assim, uma primeira explicação mais geral para as pessoas? Júlio, eu entendo da seguinte forma, a cosmoética é a base do paradireito. Tá? Eu vejo que sem um estudo mais pormenorizado, mais detalhado das questões dos princípios da cosmoética, fica mais difícil o entendimento,
ou até mesmo a vivência, a prática, a apreensão do que seja o para-direito. Então, de que forma que nós podemos relacionar esses dois conceitos? Eles estão intimamente ligados, né? Eu vejo que os princípios cosmoéticos, a cosmoética em si, enquanto, vamos dizer assim, filosofia da conscienciologia, né? Muitas vezes até o próprio Surval se refere à cosmoética como um sinônimo, né, de conscienciologia. Então, uma filosofia, uma mega base filosófica da conscienciologia, ela é fundamental para o entendimento do para-direito. Algumas pessoas falam de ser o para-direito a teática da cosmoética. Eu concordo com isso em parte, desde que não se faça uma redução do para-direito. Eu vejo que a cosmoética, ela tem a sua amplitude, tem o seu campo de atuação, enquanto justamente esses princípios que vão, né, ajudar no entendimento das relações entre os princípios conscienciais de uma maneira mais harmonizada, e o para-direito realmente ele vem a ser um instrumento, até uma parte operacional né, de toda essa base de princípios, toda essa base filosófica. Mas não reduzir o para-direito a isso, e tampouco também simplificar dizendo, a partir do momento em que se faz a teática da cosmoética, isso é o para-direito. Vejo que há uma zona de interseção ampla entre cosmoética e para-direito, tá? Mas são áreas que o para-direito segue a sua, digamos assim, a sua autonomia enquanto especialidade, a para-direitologia, né? Segue a sua linha, a sua autonomia enquanto especialidade dentro da conscienciologia, apesar da cosmoética ser a sua base. Então, o que eu posso, pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, estude bastante a cosmoética, entenda bastante a questão da autocosmoeticidade, entenda bastante, faça o seu código pessoal de cosmoética, estude aqueles princípios básicos da cosmoética, que alguns deles constam lá nos 700 experimentos, que acontece melhor para todos, princípio de economia de males, princípio de economia de bens, pense no que seja autoconstrangimento mínimo cosmoético, tá? E a partir disso, procure aplicar isso. Ao aplicar isso, tendo em vista o direito, aí a gente já vai entrar no ramo da paradireitologia, né? Ao aplicar isso, visando principalmente o direito das outras consciências, eu acho que a pessoa vai estar se aproximando mais da condição do paradireito e, volto a dizer, com a questão do autoparapsiquismo, tá? Eu acho não, com certeza. Sem autoparapsiquismo, tanto cosmoética como paradireito são extremamente teóricos. Era exatamente esse o ponto que eu iria lhe perguntar agora. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente busca as fontes dessa pesquisa e, naturalmente, que assim, o paradigma consciencial por si só já traz uma outra forma de pesquisa científica, na medida em que o próprio objeto é pesquisador, enfim. Então, quando a gente imagina a pesquisa do paradireito e da cosmoética, como é que fica o papel do parapsiquismo nesse processo, mas aí de uma forma um pouco mais detalhada, até para que se tenha uma noção do nível de diferenciação, que aí a gente pode fazer sim entre direito, ética, cosmoética e paradireito, porque muitas vezes a gente acaba apreendendo um termo como, por exemplo, cosmoética, e a gente passa a empregá-lo como se fosse ética. Então, tudo que a gente está falando, por exemplo, que se refere a uma questão, por exemplo, de comportamento do dia a dia, acaba-se, às vezes, até empregando esse termo, né? Fulano não foi muito cosmoético. E, de certa forma, pelo menos do ponto de vista, talvez, técnico, isso é uma banalização do emprego do termo, não é? Porque ele não reflete necessariamente tudo o que ele quer significar. Né? E aí que eu iria lhe perguntar, então, veja bem, para a gente poder até afirmar que determinada conduta é anticosmoética, o processo do parapsiquismo, a multidimensionalidade deve estar presente, correto? Então, como é que fica essa questão do parapsiquismo, você está falando de autoparapsiquismo, para compreensão, prática e entendimento do próprio paradireito? Né? Então, é fundamental, né? Eu volto a dizer, não tem autoparapsiquismo lúcido, não tem como se estudar a conscienciologia, eu acho, né? E não tendo como se estudar a conscienciologia, todas aquelas bases lá, né, do paradigma consciencial que nós estudamos, do holossoma, da serialidade, das múltiplas vidas, da serialidade, inclusive da cosmoética, ele fica, volto a dizer, teórico, né?
E a conscienciologia é uma ciência eminentemente teática, ou seja, 1% da teoria e 99% da prática. Então, quando você fala, como fica o parapsiquismo? O parapsiquismo, o auto-parapsiquismo, ele tem que existir. Porque quando você fala assim, a pessoa ela não foi tão, ou foi anticosmoética, né? Foi o exemplo que você deu. Mas aí você tem que saber quais foram os elementos que você utilizou do ponto de vista parapsíquico para você fazer essa afirmação. Por exemplo, você checou as energias no momento em que a pessoa chegou à sua frente, ou que ela estava executando, né, uma determinada atitude que você julgou ser anticosmoética? Você percebeu nas suas sinaléticas a presença de qual padrão de consciência ali naquele contexto? Tinham mais amparadores, tinham mais guias cegos, tinham mais assediadores, né? Você já teve a oportunidade de, por exemplo, visualizar a aura daquela pessoa, né, que, na sua visão, praticou um ato cosmoético, e a partir da leitura energética dessa aura, você identificar elementos que também justificassem essa atitude? Você, por exemplo, já teve acesso à oportunidade de ter experiências extrafísicas, projeções conscientes, por exemplo, com essa pessoa, para você realmente avaliar como é o ethos, como é o comportamento dessa pessoa, que fora do corpo nós somos o que somos, né? A consciência é o que é, ela está fora da trincheira do soma, da intrafisicalidade, então ela se mostra, né? Ela é o striptease consciencial. Então, quando você fala, há uma certa banalização, até certo ponto eu concordo, tá? Mas, muitas vezes a pessoa fala porque é o termo mais próximo, né? Acha que com isso vai estar realmente fazendo uma avaliação, né? Ou um julgamento, a gente pode dizer assim, mais dentro da conscienciologia. Mas eu concordo, quando se usa o termo da anticosmoética, da cosmoética, toda essa percepção parapsíquica, ela tem que ser levada em conta. E quando fala-se do ponto de vista de direitos conscienciais, eu acho que o mesmo, tá? Muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de sair fora do corpo e perceber que aquele que está tendo a sua maior reivindicação em termos de direitos, que a pessoa se acha, né, no direito de reivindicar determinada situação ou determinada, enfim, privilégio, na verdade passa a ser o maior dever dela, o maior para-dever dela, que está necessitando justamente uma contrapartida dela. Isso o direito intrafísico não diz, né? A lei, o Código Civil, a Constituição, enfim, ele não diz. É a partir da vivência mesmo da pessoa e aí o auto-parapsiquismo, fundamental. Perfeito. Perfeito. Bom, Cristina, eu acho que agora a gente poderia então começar uma abordagem um pouquinho mais específica no tema, quer dizer, a relação entre paradireitologia, paradireito e proexologia, proex. Bom, aqueles até que não estão muito acostumados com o tema, sintam-se bem à vontade para participar, para fazer perguntas, né? Comentários, enfim. A ideia é a gente poder compreender como a proex, quer dizer, a programação existencial, aquela meta de vida que ela é proposta já no intermissivo pela consciência, ela se relaciona com o paradireito. Quando a gente fala de norma de conduta, quando você falou aqui a questão do paradireito como uma ferramenta prática da cosmoética até certo ponto, até que ponto então que esse conjunto de normas influencia e se relaciona com a proex? No sentido assim, existem regras determinísticas, por exemplo, numa proex? Isso seria relacionado a um paradireito, né? Então, nesse sentido, como é que a gente pode começar essa aproximação entre paradireitologia e proexologia? Eu poderia assim, elencar 3 grandes variáveis de aproximação entre a paradireitologia e a proexologia, tá, Ju? O primeiro deles diz respeito à própria cosmoética, né? Então, nós já falamos que a cosmoética é a base do paradireito, a cosmoética, ela vai justamente dar um subsídio, né, teático para a aplicação do paradireito. Por outro lado, não existe proex anticosmoética, né? Ou seja, todas as proexes, elas trazem em si uma finalidade cosmoética, tá? Então, qual que é o resultado disso, né? Sem o entendimento, a vivência, a compreensão da condição da paradireitologia e do paradireito, que vem a ser justamente, né, boa parte essa vivência teática da cosmoética, como é que a gente vai conseguir cumprir a nossa proex, né? Que por definição não teórica, mas a gente sabe que não existe um proex, uma premissa, né? Não existe um proex anticosmoéticos, tá? Então, para que a gente possa chegar, principalmente os intermissivistas, né? Para que nós possamos chegar ao complexo, até mesmo a morex, a maximorex, no meu entendimento, isso passa por um viés
do estudo, do aprofundamento da condição da paradireitologia, do paradireito justamente por essa base cosmoética. Um segundo ponto diz respeito à própria, digamos assim, legislagia, né? Se a gente for abrir lá o manual da PROEX, existe um capítulo que chama Leis Básicas da PROEX, né? Existe um verbete, existe um livro chamado Lei da PROEX, que fala justamente sobre isso, né? Que são algumas diretrizes, cláusulas, que os intermissivistas, eles mesmos, né, programaram, fizeram, muitas vezes com seus orientadores evolutivos, no sentido de estabelecer metas a serem cumpridas na próxima vida intrafísica, né? E dentro essa lei básica da PROEX, pensou que constitui um corpus do próprio paradireito, da própria paradireitologia. Faz parte, digamos assim, de um corpo de lei, né, vamos botar aqui, ou para-lei. Nessa hora eu me lembro do professor Jaime, né, que não gosta de utilizar a palavra leis ou normas para a condição do para-direito, mas eu particularmente me permito discordar dele. Eu acho que pode-se usar sim a condição de para-lei sem dar o de lei, sem dar aquela conotação pesada, carregada, que muitos atribuem à condição do direito, né? Então, existem determinadas leis da PROEX que são feitas pelos próprios intermissivistas, pelos próprios consciências, né? E cabe a ela justamente ir, digamos assim, seguindo, né, os princípios, as cláusulas que estão, né, na lei básica, né, da sua PROEX para chegar lá ao competir. Tem até um termo que falou, existem condições determinantes. Tem uma condição que é a cláusula pétrea, né? A cláusula pétrea da PROEX, também tema de um verbete da enciclopédia, que é justamente aquela condição que é imprescindível, né? Aquela que é irrevogável, aquela que não dá para deixar de ser feita a partir de da PROEX, né? Seja ela individual, seja a pessoa inserida numa PROEX grupal. Então essa é uma segunda, né, aproximação que a gente pode fazer. E uma terceira aproximação é com relação à megafraternidade, tá? Então, assim, a gente sabe que a vivência do paradireito vai levar justamente à vivência da megafraternidade. Tá? Isso não é uma ideia minha, está lá no verbete do paradireito, pelo professor Valdo. Esse entendimento, essa harmonia, esse equilíbrio, né? Todas essas ações de perdão, de reconciliação, de interassistencialidade, de maxifraternismo, né? Eu acho que tudo isso está inserido nesse bojo, né, da megafraternidade. E a gente sabe que quanto mais for evoluído uma PROEX, maior conteúdo de maxifraternismo a pessoa tem, né, nas suas cláusulas. Tá? Então, novamente, tem o entendimento, o estudo, a vivência, né, do paradireito, a partir do momento que a pessoa tem a PROEX evoluída, vai ficar difícil chegar ao complexo. Então, a gente pode fazer o raciocínio ao contrário, né? Aquelas pessoas que já têm uma PROEX avançada, a tendência dela é que elas se interessem pelo estudo do paradireito. A gente pode, de repente, fazer, ou precisem, né? Se precisem se interessar pelo estudo da maxifraternidade, da megafraternidade, para chegar ao seu complexo. Tem algumas outras associações que até o Losch usa muito, né? Ultimamente, ele está pegando alguns conceitos aí da justiça restaurativa, que é um conceito novo dentro do direito intrafísico, né? É justamente você colocar, né, a vítima e o algoz frente a frente para se fazer uma reconciliação. Penso eu que o paradireito trabalha com essas bases também, a partir de uma espontaneidade, a partir de um aumento de uma autoconsciencialidade, né, maior. E isso está muito próximo à condição de público-alvo, de PROEX, né, da PROEX restaurativa, que eu acho que é um conceito que o Losch tem utilizado, né, atualmente. Eu até iria abordar isso no momento logo à frente, e acho que é importante, talvez, destacar um outro aspecto antes, né, utilizando esse termo utilizado muito no direito da reparação de crimes, né, a justiça restaurativa. A gente começou na Apex a fazer esse tipo de aproximação também. Realmente, o professor Lenloch tem falado muito sobre a reparação evolutiva, né, ou restauração evolutiva. Agora, como é que fica essa questão do binômio, né, para direito para dever? Até porque eu acho que é muito comum em direito as pessoas associarem essa área com o pedir, com o direito, com o que eu tenho de direito em determinada circunstância. É muito rara essa abordagem, a não ser do ponto de vista mais científico, de quem vai estudar direito mesmo, de fazer uma análise do dever, aquilo que eu tenho obrigação de realizar, né?
E já o para-direito, apesar do nome refletir exatamente para-direitologia, ele traz exatamente destaque para o para-dever. Acho que quando você mencionou a questão aí da max-fraternidade, foi exatamente nesse sentido, né? A consciência deixa já de pedir para ela e começa a observar aquilo que ela tem de responsabilidade com as demais consciências, né? E aí me veio à mente, com relação ao ProExis, um dos aspectos que chama muita atenção de todo mundo que quer pesquisar o assunto, que é aquilo que determina o conteúdo da ProExis. Então, o que compõe a ProExis de cada um de nós e por que eu tenho determinada ProExis uma cláusula diferente da sua e assim por diante? Que fatores vão compor esse conteúdo, né? Os determinantes do conteúdo da ProExis. E nós sabemos que, do ponto de vista do curso intermissivo, o papel do orientador evolutivo também é muito importante, né? Uma consciência que está naquela circunstância com uma visão maior, que tem condições de orientar, como o próprio nome sugere, né? E aí me vem à mente essa questão. Quer dizer, como é que fica, em termos de para-direito e para-dever, a atuação do orientador evolutivo? Ele vai a fundo na questão da liberdade, como diz, no livre-arbítrio dessa consciência que está ali preparando uma nova ProExis, né? Porque algumas pessoas às vezes podem imaginar o orientador evolutivo como aquele que coloca uma ProExis, que impõe, não é? E a gente começa a observar que a ProExis tem um caráter muito mais de assumir-se uma responsabilidade do que se deixar levar para uma imposição, né? Então, como é que a gente aborda esse conteúdo da ProExis, o papel do orientador evolutivo e a nossa liberdade de escolher fazer, não fazer, diante do para-direito, né? Olha, eu nunca tive, assim, a oportunidade nessa vida reviver encontros com orientador evolutivo, sabe? Mas eu vou colocar assim, pelo menos o que eu conto aqui, pelo que a minha experiência prática, não. Aqui, do ponto de vista aqui dessa existência, tem me mostrado, tem pelo menos, né, me mostrado, tem me deixado algumas hipóteses, né, para divertir. Eu vejo que quanto mais respeito se tem pelas consciências, menos imposição há, menos coerção existe. Então, quanto mais evoluído seja o nosso entendimento com relação à própria consciencialidade, menos imposição, menos dogma, menos coerção e mais liberdade se dá. Ponto 1. Então, a partir disso, a gente pode pensar, bom, o orientador evolutivo está lá, né, 75% da lucidez serenão, bem próximo, como você mesmo disse, é uma pessoa que orienta, ele não vai impor. Então, penso eu que, de maneira alguma, o orientador evolutivo, ele impõe algo a alguém, né, com relação à ProExis. Eu acho que o que acontece, Júlio, penso eu, é que a permanência no intermissivo, seja através, né, de ser feito um curso intermissivo, mais avançado, mais básico, ele permite a pessoa fazer uma autorreflexão. Inclusive, hoje vai ter o tema da tertúlia, né? O paradoxo da autorreflexão, em que a pessoa, ela para pensar, ela tem uma parada para pensar sobre si, mas isso vai fazer com que ela descubra a realidade do cosmos, né? Aí que está o paradoxo, né? Uma autorreflexão, mas com isso ela vai se voltar para o cosmos. Então, eu penso que essa autorreflexão, esse momento, né, de se pensar, de se rever, toda a manifestação consciencial, os seus erros, uma revisão das suas vidas passadas e, principalmente, uma tomada maior de consciência das conquistas conscienciais, das conquistas evolutivas já alcançadas, dos pontos fortes, dos trafores, daquelas habilidades já desenvolvidas. Eu acho que essa parada na intermissão, no curso intermissivo, permite fazer. Então, na minha percepção, o que o orientador evolutivo faz? Ele ajuda a própria pessoa a organizar tudo isso. Então, assim, aquilo que eu preciso melhorar, né, os meus trafais, aquilo que está faltando, né, as pessoas, os grupos, aquilo que eu tenho que reparar em termos de atitudes, né, o que eu preciso refazer, o tipo de reeducação que eu necessito fazer para que a minha caminhada evolutiva, né, para que eu melhore, para que eu me torne mais assistencial, enfim, para que eu fique mais lúcida, e tudo aquilo que eu já conquistei. Então, se coloca aquilo, digamos assim, numa planilha, olha,
você precisa melhorar isso, para que você possa justamente, né, contribuir mais nessa sua própria existência, vai ser necessário fazer isso, mas você tem esses traços aqui, essas capacidades, essas habilidades que vão lhe ajudar a realizar todas essas tarefas, né? E aí onde é que entra a questão do para-direito, do para-dever? Porque eu vejo que esse rol dos talentos, das conquistas, dos trafores, tá? Das habilidades, eu vejo que isso é uma mega responsabilidade ser colocado em prática na sua plenitude o mais rápido possível, em favor do maior número de consciência. Eu acho que esse é o para-dever, é o para-compromisso, porque nós firmamos isso lá no intrafísico. Tá? Claro que tudo isso tem um objetivo, que é você cumprir determinadas cláusulas essas que no final das contas, a gente sabe, vai acabar beneficiando em primeiro lugar a própria pessoa, né? E vai ajudar, a ProEx individual é feita para ajudar a própria pessoa em primeiro lugar. E é lógico, quanto mais avançada, o número maior de consciências também é beneficiado, né, com aquelas atitudes, com a sua programação existencial. Então, onde é que entra o para-dever? Se nós pensarmos, nossa, a minha obrigação, e aí eu acho que é bom a gente falar de obrigação, o meu compromisso, a minha responsabilidade, uma delas é justamente essa. É eu começar a utilizar desde já aquilo que eu tenho de bom, aquilo que a vida intrafísica já me permitiu ter, aqueles talentos, aquelas ideias inatas que eu tenho, entendeu? Em prol de outras pessoas. Então, aí está a questão do para-dever. Agora, como se faz isso? Respeitando o direito das outras consciências. Então, aí o binômio para-direito, para-dever. Porque também, na execução da nossa ProEx, não dá para a gente sair desembestado, desenfreado, fazendo tudo que a gente acha no momento que a gente pensa, não. Porque a gente evolui em grupo, então a gente tem que conviver em grupo, né? Então, há uma relação de interdependência, digamos assim, necessária e obrigatória na nossa evolução, né? Independente ou não da pessoa estar inserida numa ProEx grupal, ela convive com outras pessoas. Então, para que esses deveres, esses compromissos sejam feitos, há de se considerar, em primeiro lugar, o direito das outras consciências, né? Então, eu vejo que essa relação, esse binômio para-direito, para-dever, né, na execução da ProEx, ajuda nisso. Faça o que você precisa fazer, cumpra os compromissos que você assumiu, né? Coloque em prática o que você tem de melhor, né? Retribua aquilo que você tem de melhor, que você já conquistou, seja nessa vida, seja num curso intermissivo, seja em outras vidas, mas respeite o direito das outras consciências. Respeite o nível das consciências, respeite o momento, respeite as pessoas, né? Tenha consideração pelos que estão à sua volta. Eu estava aqui, enquanto você falava, imaginando, pensando, que essa noção, então, de para-direito, ele passa a ser encarado pela consciência não mais como algo negativo, né? Mas se a gente for coerente com o fato de estarmos assumindo determinadas obrigações, essa obrigação, na verdade, ela demonstra uma capacidade evolutiva ou já de reconhecimento de determinado posicionamento com relação às outras consciências, né? Então, pela coerência, me parece que o processo todo do para-direito no intermissivo e no conteúdo da ProEx, ele é positivo, quer dizer, a consciência ela vai se sentindo bem em poder estar desempenhando determinada obrigação. E possivelmente a Merlin seja exatamente o contrário disso, né? Quer dizer, a frustração de não ter feito aquilo que se propôs. Não é uma cobrança externa, né? Ela é interna. E aí eu comecei a imaginar assim, para o pessoal que está assistindo, até que está todo mundo aí muito calmo, poucas perguntas, né? Estão prestando atenção possivelmente. Não se importa aqui com o delay da imagem, porque vocês veem que tem um atraso na nossa transmissão. Agora, eu comecei a imaginar o seguinte, de forma prática, né? Como todo mundo, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e assistindo essa conferência, como a gente poderia buscar compreender um pouco da questão da nossa ProEx ou do conteúdo, pela lógica do que a gente falou até agora, do para-direito e do para-dever. Então eu lhe perguntaria, buscar aquele sentimento de algo a cumprir, de responsabilidade por alguma coisa, seria uma forma? Quais seriam aí daí os percalços ou problemas nesse sentido? Por exemplo, de existir algum direcionamento da mídia, da sociedade, para tentar impor ou inculcar na pessoa uma responsabilidade que não é ela. Me vem à mente agora um exemplo na questão do serviço militar. Então é muito comum em países onde ele é obrigatório, como é o caso do Brasil,
se criar na juventude uma ideia de que ele tem uma responsabilidade, uma obrigação de ir à guerra em nome do seu Estado e assim por diante. Quer dizer, é uma consciência despreparada, não nesse exemplo que parece um pouco assim exagerado, mas em detalhes das nossas relações sociais pode parecer que aquilo é uma responsabilidade. E aí a gente vê a questão de ter filhos, a questão de repente, de executar determinadas atitudes e atividades na vida que, eventualmente, numa análise mais crítica, pode não ser o caso, né? Isso depende de uma autocrítica séria. Então eu fiquei imaginando, de forma prática, para o pessoal que está assistindo, como a gente poderia ir buscando, então, a partir do Para Dever, esse conteúdo da PROEX, né? A partir de um sentimento íntimo de tranquilidade com esse dever? Eu queria voltar a um ponto que você falou antes, que é importante porque tem relação com a sua pergunta, né? Eu vejo que esse estudo, essa vivência com relação à responsabilidade evolutiva, antes de mais nada, dá um senso de liberdade. Uhum. Claro que a nossa liberdade ela vai ser sempre relativa, né? Mas liberdade porque permite a pessoa escolher de forma consciente, porque permite a pessoa responder por aquilo que ela realmente quer, permite a pessoa cada vez mais se conscientizar de que ela é a causa dos efeitos que ela deseja, que ela quer, né? Então, a responsabilidade evolutiva, no meu ponto de vista, ela não é um peso, não é um fardo, né? A responsabilidade evolutiva não é um lastro evolutivo, pelo contrário, ela dá liberdade, né? Ela vai dando cada vez mais autonomia. E aí, se a gente for analisar etimologicamente a palavra autonomia, né, são normas próprias, né? De autonomia de nomos, né? Então a pessoa ela vai tendo regras, princípios próprios para que possam justamente nortear e direcionar a vida dela. Então, do seu ponto de vista prático, claro que as influências mesológicas, as influências da mídia, do seu ponto de vista, né, a influência da nossa família, tudo isso pesa dentro das, pode pesar, né, ou pesa dentro das nossas decisões. Mas é importante que as pessoas justamente vejam isso que você comentou, Júlio, o resultado prático das suas ações, das suas escolhas, principalmente do seu ponto de vista intraconsciencial, né? Eu acho que mais sério do que esse, né, dentro desse exemplo que você deu, do que inculcar a senso de responsabilidade com relação ao belicismo naqueles países em que o serviço militar é obrigatório, mais sério é justamente nos países em que não é obrigatório, né, o serviço militar, então que tem todo aquele senso de nacionalismo. A gente tem, né, vários exemplos aí de países, Estados Unidos, outros países, em que as pessoas se sentem realmente imbuídas e com a responsabilidade de partir para a guerra, e as pessoas muitas vezes não entendem por que essa guerra surgiu, por que o conflito surgiu, né? Então, qual o seu ponto de vista prático? Vamos começar a avaliar os resultados das nossas escolhas, refletir sobre isso, tá? Então, assim, no meu caso prático, né, um tempo atrás, alguns anos atrás, né, eu me senti muito desconfortável, a princípio, com a questão do direito e da conscienciologia. E me vi num beco sem saída. Eu achava que eram duas condições irreconciliáveis, né? Naquela época nem se falava de para-direito ainda, se falava de cosmoética, mas no meu entendimento, na minha pouca experiência, a cosmoética era totalmente contrária à prática do direito. Mas a partir de determinadas circunstâncias e oportunidades que foram surgindo e que eu justamente me prontifiquei a colocar em prática aquilo que eu tinha, que era o conhecimento jurídico, a favor de pessoas de uma forma desinteressada, que foi através do voluntariado dentro da conscienciologia, isso foi me dando tamanha satisfação íntima e a partir desse primeiro passo foram me abrindo tantos outros caminhos. Não posso dizer que foram fáceis, porque eu acho que nenhuma PROEX é fácil, tá? Mas foram me abrindo tantos outros caminhos que hoje em dia eu não tenho a menor dúvida de que a minha PROEX passa por esse viés da cosmoética, do direito, do para-direito e por aí vai, tá? Agora, a minha escolha de fazer direito foi uma escolha assim, extremamente consciente. Eu sabia que eu queria ser advogada desde o primeiro dia né, que assim, que eu tomei mais desde que eu era na vida. Não. Não foi. Foi uma escolha, hoje eu vejo, mais voltada para questões talvez, né, de outras vidas, miméticas. Na verdade, eu queria ser diplomata quando eu fui fazer direito. Então, assim, mas por outro lado, eu vejo que o direito foi a senha
necessária no meu caso, né, para que eu pudesse acessar as ideias da conscienciologia. Sem essa senha, poderia ter chegado? Até poderia, mas certamente talvez eu não faria atividades, não desempenharia as atividades que eu desempenho, e certamente isso não teria me ajudado tanto como me ajudou. Tá? Certamente não teria contribuído tanto para determinadas reciclagens minhas como tem contribuído. Tá? Então, é muito importante que a pessoa, muitas vezes a pessoa fica pensando, o que eu vou fazer, mas é irreconciliável, mas... Não, falando dos casos dos advogados, né, que a gente vê muito. Mas isso é muito difícil, mas não dá certo. Meu amigo, faz alguma coisa, faz tal. Entende? Pegue o que você sabe, escreva um artigo, olha, tem o Seajuc aqui que está precisando tanto de advogado, entre em contato com o Seajuc, venha ajudar, entendeu? Coloque-se à disposição, doe o que você tem de melhor. A partir disso, o que acontece? Surge amparo de função. Isso permite você ficar mais autodesassediado. Menos autoassediado, né? Menos autoassediado, você pensa melhor. Com isso, você vai ter, né, o amparo de função vai te ajudar a ter mais lucidez. Você vai começar a refletir mais, vai começar a se enxergar melhor, vai procurar fazer a sua reciclagem e o caminho vai por aí. Tá? Então, voltando, eu vejo que antes mesmo da gente querer, né, voltando àquela questão lá do para-direito e para-dever, exigir os nossos direitos, faça a sua parte, cumpra seus compromissos. Né? Se você pelo menos tem aí uma possibilidade, uma hipótese de ter feito um curso intermissivo, onde você ter uma PROEX, né, vamos falar assim, comece já a executar algo que pode não ser o 100% da sua PROEX, mas que esteja aí à sua mão. E eu vejo que isso começa pelo que a gente tem, sabe? Não dá pra gente fazer com o que a gente não tem. Vamos começar com o que a gente tem. Depois a gente vai adquirindo outras coisas e aí vai ampliando o nosso modo de atuação. Uhum. Eu vi você falando, até quase te interrompi, porque a gente está falando de responsabilidade, né? E o teu exemplo prático que você deu agora é interessante porque você mostrou como uma dúvida íntima sua com relação, por exemplo, ao papel do direito, e por razões que, se a gente for aprofundar, são muito óbvias, né, do processo anticosmoético que a gente percebe ainda hoje na prática do direito, mas, de certa forma, você falou aí, tudo que você já pôde participar e realizar hoje, quer dizer, você participou muito ativamente no processo do CAEC, da cooperativa, a questão toda do Seajuc, quer dizer, já se falou em direito e você foi, vamos dizer assim, convocada, vamos colocar com esse termo, pelo grupo, para auxiliar num processo quando não se falava muito dessa questão de para-direito e de direito. Mas foi uma ferramenta muito importante e até hoje a gente percebe a importância da assessoria jurídica em todos os processos intrafísicos, né? Então, vejo que a tua responsabilidade pessoal falou mais alto, então, né? Quer dizer, de alguma forma você se sentiu em crise com alguns aspectos da própria profissão e tudo mais, mas houve a possibilidade de convergir, então, aquilo que você recebeu, né, e retribuir isso aplicando de uma forma mais cosmoética, correta e tal. Então, a gente pode fazer essa aproximação de que a tua responsabilidade tinha relação direta com isso, né? Então, pelo que você falou, eu estou aqui só devolvendo, não estou te analisando. Então, eu achei muito interessante isso. Queria só destacar o processo da tua responsabilidade. E um outro aspecto, para a gente até ir aqui caminhando para a parte final, é a questão da cosmoética, do Código Pessoal de Cosmoética. Porque, como você falou antes, alguns dizem que o para-direito é instrumento prático da cosmoética. De certa forma, o Código Pessoal de Cosmoética pode ser visto como um instrumento prático do para-direito. Né? Então, qual é a relevância disso para um intermissivista, com aquele que tem uma proexis, de ele atentar para o Código Pessoal? Que é algo que é muito falado, mas poucas pessoas pararam para ver que isso é possível de se botar num papel, por exemplo. Né? Então, qual é a relevância aí da cosmoética? Eu penso assim, Júlio, antes de vir para cá, eu comecei a fazer algumas analogias, né, com relação à questão do Código Pessoal de Cosmoética, PROEX. Bom, toda PROEX tem um rumo, né, aponta por um norte, a gente pode colocar assim. Todos nós temos um objetivo, né, a cumprir. E é interessante que eu estava me lembrando, no livro Cristo Espera por Ti, tem uma passagem que é aquela consciência Zéfiro, ele fala assim de uma forma muito clara, né, olha, as vidas humanas na dimensão, né, intrafísica, não falo bem com essas palavras, mas a ideia é essa, né, elas não são assim como estradas, né, que há um direcionamento já determinado, né,
Tá todo mundo assim no mar. E aí você tem rumos, você tem caminhos a seguir. E aí, a partir desse norte que aponta a ProEx, você tem a questão da bússola, né? Da bússola consciencial, que é justamente o que vai orientar a pessoa a permanecer mais fiel, né? Ou mais conectada com esse norte. Eu vejo que o Código Pessoal de Cosmoética é justamente a agulha imantada dessa bússola, sabe, gente? Eu vejo que se a pessoa ela não estabelece, ela não cumpre, não observa, e se faltam revisões periódicas nesse Código Pessoal de Cosmoética, a tendência do ponteiro da bússola, sabe, começar a desmagnetizar, vamos assim dizer, é maior. E aí os rumos, já que não é uma estrada, né, já que não tem, né, caminhos determinados, a tendência aos desvios, ela passa a ser maior, né? A saída, que a gente chama a saída pelos afastamentos. Então, assim, né, pela minha experiência também, eu vejo que a elaboração desse código, que é feito assim, de uma forma muito prática, sabe? Você coloca... Existem várias técnicas, né? Algumas pessoas estão desenvolvendo técnicas para isso. Mas vou falar da minha experiência. Até foi a partir de uma tertúlia que o professor Valdo falou, uma dúvida que surgiu, alguém perguntou e ele respondeu, e aquilo para mim, assim, eu tenho adotado, então. É o seguinte, o Código Pessoal de Cosmoética, baseado, você pode ter princípios, você pode ter diretrizes, tudo muito bonito, tá ótimo. Mas ele é baseado, para mim, de uma forma prática, nos seus erros, nos seus trapalhos. Naquilo que você, nas suas autocorrupções. Em que sentido? No sentido de não repetir mais isso. No sentido de evitar cair nos mesmos mataboros, né? No sentido de evitar as mesmas autocorrupções, né? No sentido de evitar as miméticas que já são dispensáveis, as automiméticas que já são dispensáveis. Então, faça uma lista, né? Muitas vezes para isso é necessário você ter uma certa reflexão, um certo aprofundamento conscienciométrico, isso é importante. Um autoconhecimento básico, né? Faça uma lista de tudo aquilo que você não quer mais agir, aquilo que você fez de errado. Pegue feedback com outras pessoas, tenha o hábito de observar qual o resultado que você gera nos lugares, das interações que você faz, né? Você gera mais harmonia, você gera mais tumulto, mais entropia, enfim. E a partir disso, estabeleça ali algumas regras. Eu acho que são regras mesmo, leis, né? Auto-leis. Não vou mais tentar mal de fulano. Não me permito mais postergar qualquer tipo de atividade. Hein? Tenho que me posicionar sempre. Não vou mais admitir ser insincera. A autenticidade vai fazer parte da minha manifestação de forma diuturna. Tá? E é lógico, do lado você pode até colocar alguns princípios, porque às vezes eu vejo assim, pessoas que estabelecem o código delas e eu não tenho nenhuma crítica negativa com relação a isso, eu acho que ajuda. Mas eu estou falando do seu ponto de vista prático, na minha experiência, que tem me ajudado mais. As pessoas colocam assim, princípios. O que acontece melhor para todos, dos males o menor, né? Dos maiores bens eu vou escolher uma, tá tudo certo, né? Valores, amizade, fraternismo, companheirismo, cosmoética, tá tudo bem. Mas e aí? Como que isso se traduz no dia a dia da pessoa e como isso se aplica para a pessoa? Porque, lembra, o código é pessoal o código. Né? Então tem que se aplicar à casuística individual, pessoal, aos erros, às falhas, às omissões, à anticosmoeticidade, à moralidade, às autocorrupções da pessoa, para que isso possa ser corrigido. Agora, sem isso, na minha opinião, é muito mais difícil de se cumprir o PROEC. Porque a PROEC vem justamente para que as pessoas possam sanar os trapalhos dela, para que ela possa justamente superar aquelas deficiências que ela vem cometendo, não é isso? Ao longo das outras vidas. Você concorda comigo? Esse é um dos objetivos da PROEC, né? Se você não tem um documento, inclusive escrito, em que você tenha justamente as regras que vão impedir você, né, ou que vão pelo menos fazer a profilaxia das mimésias ou de continuar com as suas corrupções, você vai conseguir passar essa PROEC. Entendeu? Então, eu vejo isso como fundamental.
E aí, depois do CPC, tem o CGC. Não sei se você vai perguntar sobre isso, mas a gente já vai adiantar, né? Que é o Código Grupal de Cosmoética. Ou seja, no convívio do grupo, esse mesmo mecanismo, né, de ordenamento grupal, ele tem que existir. Pode ser não evidente de uma forma expressa, né, mas que ele seja pelo menos percebido e cada vez mais qualificado entre as pessoas de um determinado grupo. Agora, se as pessoas elas não conhecem, não têm de forma clara para si seu código pessoal, não tem como chegar, eu acho, lá ao código grupal, né? O código grupal ele se faz justamente com digamos assim, com um consenso, vamos assim dizer, uma média, né, qualitativamente até maior, dos CPCs, dos componentes de determinado grupo, né, do código de cosmoética pessoal dos integrantes daquele grupo, né, chegando justamente a estabelecer determinados princípios, acordos, comprometimentos interconscienciais para que a qualidade, né, do convívio possa melhorar. E sem essa qualidade de convívio, aí que acho que a gente não chega na condição da max proex, né, que é pelo menos o objetivo dos intermissivistas, né. Recentemente, o professor Walter falou lá da subfunção proexológica, né? Subfunção é um termo também que se usa muito na condição do direito, né? Então, a subfunção proexológica é justamente o indivíduo ele se inserir numa proex maior, num grupo, né? Do contexto aqui da CCC, o verbete fala até sobre isso. Então, se a cada inserção, né, não há, pelo menos claro, identificado pelos integrantes do grupo qual que é esse código grupal, de que forma que as pessoas vão poder qualificar o seu convívio, tendência é cair na mediocrização. Agora imagina, vamos pensar aqui em termos de CCCI, pelo menos, né? A gente tem que começar de casa, né? Dando exemplo em casa, né? Nós tratamos dessas ideias avançadas, nós falamos de cosmoética, nós estamos falando de paradireito, nós estamos falando de proex, de max proex. Será que a gente já parou para pensar justamente nisso, num código, num tipo de harmonização grupal que vai nos permitir justamente vivenciar de forma teática essas ideias, para que a partir dos exemplos, né, a gente possa ajudar outras pessoas, né, além de nós mesmos, né, que a gente possa assistir as outras pessoas? Bom, Cristina, tem aqui uma pergunta, é do Rafael lá de Santa Catarina. Tá, ele até pegou aqui uma questão um pouco anterior, talvez mais técnica, não sei. Mas ele faz a seguinte pergunta. Sendo o paradireito um paraconstructo, se for o caso até de esclarecer um pouco mais para as pessoas essa noção, então, sendo o paradireito um paraconstructo, ele se distinguiria das leis inerentes ao cosmos? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, é possível dizer que o paradireito se distingue do direito intrafísico sob o enfoque do paradigma consciencial? Então, a primeira questão do paraconstructo, e se isso faria uma distinção das leis inerentes ao cosmos. E a segunda, se o paradireito se distingue do direito sob o enfoque do paradigma consciencial. Tem que entender o que o Rafael está pensando sobre leis inerentes ao cosmos, tá? Eu vou falar o meu entendimento, tá, Rafael? E aí você complementa. Então... ele acabou de esclarecer aqui uma questão mais detalhada, né, Rafael? Ele diz o seguinte, olha, até ele falou, acho que a pergunta ficou um pouco truncada. Ele diz assim, a lei da causa e efeito não seria o paradireito? Tá? Segundo, o estudo do direito sob o enfoque do paradigma consciencial, norteando o operador do direito, seria diferente do estudo do paradireito? Né? Então, esse esclarecimento. Eu vejo, por exemplo, que a lei de causa e efeito, a lei da inseparabilidade grupo-kármica, né, a lei da ação e reação, apesar de elas estarem inseridas, né, tecnicamente, vamos falar lá, na holocarmologia, né, nos princípios holocármicos, eu penso, sabe, Rafael, que o paradireito, ele abarca justamente todos esses princípios legais ou paralegais. Tá? Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu vejo que o paradireito ele pode sim justamente estudar, né, essas leis gerais do ponto de vista evolutivo. Agora, o estudo do direito sob o ponto de vista do paradigma consciencial,
ele vai certamente colocar, se fosse o ponto de vista do paradigma consciencial, ele vai colocar aquele componente que é o componente da cosmoética, sabe, Rafael? Dentro da prática do dia a dia, né, do direito intrafísico. Então, você pergunta, isso seria o estudo do paradireito? Eu vejo que não na sua totalidade. Eu penso que não na sua totalidade. Sabe, Rafael, como eu penso que a gente pode estudar o paradireito na sua totalidade? Saindo fora do corpo. Você sai fora do corpo de forma lúcida, tá? E você vai justamente vivenciar determinadas situações relativas a direitos, a deveres conscienciais. Quer ver um exemplo? O Dr. Valdo tem lá no 700 Experimentos, em alguns deles, ele coloca aquela situação em que ele foi convocado pelos amparadores para auxiliar na dessoma de uma pessoa, né, considerada, do seu ponto de vista, uma eutanásia, uma para-eutanásia. Tá? Na situação intrafísica, né, essa situação, vamos dizer assim, não é uma situação totalmente legalizada, né? Eu não sei se a eutanásia naquele caso estaria somente autorizada pelas leis intrafísicas, pelas normas intrafísicas. Mas naquele caso específico, considerando as variáveis existentes e o contexto multidimensional, era totalmente cosmoético. Então, como se estuda o paradireito? Vejo que o paradireito se estuda agindo e atuando na condição extrafísica, tanto na condição de consciência quanto na condição de consciência projetada. É possível transpor, né, aproveitar alguma dessas vivências no nosso cotidiano? É possível. É possível colocar isso na prática do nosso direito intrafísico? É possível. Mas o nosso direito intrafísico existem limitações, né? Não dá para nós simplesmente falarmos, eu vou descumprir essa ou aquela lei, porque eu tive, em funções, né, de determinados, que isso é cosmoético ou anticosmoético. Por exemplo, a gente tem que pagar imposto de renda, não tem? Né? Então, nós temos que pagar imposto de renda. Não podemos alegar, eu não vou pagar imposto de renda porque eu acho anticosmoético que o governo faz com o imposto que eu estou pagando. Né? É possível transpor? Mas nós temos que saber também aceitar as limitações do nosso direito intrafísico, assim como a própria vivência intrafísica. Na própria vivência intrafísica existem limitações. Não sei se eu respondi, Rafael, não sei se te ajudei, se eu compliquei mais a cabeça, mas essa é a minha visão aí. Bom, Cristina, enquanto o Rafael vai até poder complementar, eu vou rapidamente aqui informar os participantes aqui da nossa conferência sobre o curso Balanço Existencial que está para acontecer. Então a gente está aqui nos finalmente próximos aqui é um merchandising aqui, cosmoético, né, porque é assistencial para todos que estão aqui na conferência. Então nós vamos ter a 4ª semana da Maxi Proexis, que é uma semana que vai ter uma série de eventos relacionados ao tema Proexis e Maxi Proexis. Aliás, este ano a grande diferença é exatamente essa conotação maxi, né? Nós vamos trabalhar muito com a questão da Proexis grupal, ou da Maxi Proexis, especialmente do nosso grupo aqui da CCCI, da Conscienciologia, em todo o mundo. E com destaque dentro da semana da Maxi Proexis, além do acoplamentário especial, encontro dos colégios invisíveis e visitas que serão feitas na questão do holociclo, da holoteca, nós vamos ter também o balanço existencial. Nós já estamos agora na 7ª edição do balanço, ele vai acontecer de 21 a 24 de fevereiro de 2009, e nós já estamos aí com um pouco mais de 82 inscritos, então a gente ainda tem algumas vagas, a nossa expectativa é chegarmos aos 100 inscritos, e é um curso cheio de cursos, né? A professora Cristina, inclusive, participa em uma das aulas aqui do curso, que é o campo proéxico, não é? Junto com o professor Moacir, e são abordados aqui, pessoal, uma série de aspectos relacionados à Proexis, de forma que o balanço existencial, para quem aqui está com a gente não teve oportunidade de participar ainda, ele auxilia muito nesse processo de autocrítica, de autoavaliação. Ele já é realizado, vamos dizer assim, propositalmente no feriado de Carnaval, porque é um período mais tranquilo para as pessoas pararem e fazerem essa autocrítica. Então são 4 dias de cursos em que os participantes são aqui colocados diante de vários temas,
vários tipos de apresentações. Eu vou destacar aqui apenas algumas, por exemplo, a participação este ano da professora Malu Balona. Ela vai falar da biografia do Nostradamus. Nós vamos ter um talk show, que já é um quadro famoso do Balanço, é uma entrevista que é feita com todos os participantes com alguma personalidade. Nesse ano vai ser a professora Marina Tomás, que acompanha o IPC aí praticamente desde a fundação, né? Depois nós vamos ter o processo de consciencioterapia e ProExis, e o ponto alto que vai ser o debate sobre a Maxi ProExis no mundo, depois de exposições do professor Lourenço Pina, que é coordenador do IPC lá em Angola, também do Lucas, de Buenos Aires, os professores Wagner e Nancy Trivelato, que estão na Europa. Então vai ser um grande debate que será realizado. E então fica aqui o convite para todos vocês. Nós estamos aí já entrando em fevereiro, o curso vai acontecer mais próximo ao final, né? Então a semana da Maxi ProExis começa no dia 21 de fevereiro com o balanço existencial, o balanço termina no dia 24, mas até o dia 1º de março a gente vai ter ainda outras atividades relacionadas à temática da ProEx. Ficam todos convidados. A gente colocou aqui para vocês um slide, né, com relação ao curso, e vocês podem também ver aqui no chat, ficou ali o link, vocês podem baixar e ver depois detalhes aqui, inclusive nas formas de pagamento, planos, etc., de todas as conferências, tá? Fica aqui o nosso convite. E eu recebi, enquanto eu falava, Cristina, uma mensagem aqui do Rafael, me dizendo que ele entendeu sim a sua apresentação, que ajudou muito ele sim, né? Então eu acho que aquela parte ali tá tranquila. E a Silvana Meira, que está falando da Califórnia, nos Estados Unidos, ela está aqui fazendo, na verdade, uma pergunta complementação. Ela disse que ela perdeu a conexão quando você estava falando sobre direito e dever. Então foi aquela parte um pouco mais no início, né? Eu acabei agora aqui de atualizar a imagem, pessoal. Então, para vocês voltarem a assistir o vídeo, basta clicar aí no sinal de play, né? E ela dizia, dentro da técnica da retribuição, você estava falando de direito e para dever, o dever do intermissivista de cumprir a programação existencial como retribuição do curso intermissivo recebido. Então, ela queria que você explicasse melhor isso. Como é que fica o dever do intermissivista de cumprir a programação existencial como retribuição do curso intermissivo recebido? Silvana, olha, eu vejo que a retribuição não é só, também, né, abarca aí os conhecimentos, a oportunidade do curso intermissivo recebido. Mas é um dever, antes de mais nada, interassistencial. Então a gente sabe também, né, que toda ProEx, além de ser cosmoética, ela é interassistencial, né? Existe a relação da interassistência nas programações existenciais, desde as mais, né, digamos assim, desde as mini ProEx, as mais primárias, até as mais avançadas. Então esse dever é um dever não só para com você, a partir e com os orientadores evolutivos, né? A partir dos conhecimentos, das oportunidades aulidas no curso intermissivo, mas também é um dever para com as demais consciências, né? Aquelas que, enfim, que estão alvo, né? O público-alvo aí da sua ProEx, que cabe justamente essa relação da interassistência, tá? Então eu acho que esse é uma das mega responsabilidades, né, nossa, em termos de ProEx, é justamente nós passarmos a atuar de maneira interassistencial. Bom, Cristina, a gente já está aqui praticamente no nosso final do tempo, né? A gente costuma fazer aqui as nossas entrevistas em aproximadamente 1 hora, até para não cansar o pessoal que está participando aí, e também ter uma medida aí razoável de conteúdo, né? Então eu acho que, diante do nosso horário, eu gostaria de deixar para você a palavra agora para um encerramento, alguma ideia que você acha importante destacar. Eu acho que seria interessante, me veio à mente, falar um pouquinho sobre como saber um pouco mais de para-direito. Você mencionou aí um verbete, então, o pessoal que quiser estudar um pouco mais de para-direito, onde pode se encontrar alguma informação, né? E também como ajudar mais, para quem tiver, de repente, interesse também de utilizar essa ferramenta evolutiva do para-direito do ponto de vista assistencial, né? Olha, Júlia, a primeira vez, pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, né, que o Etno para Direito foi grafado e publicado, foi no Homo Sapiens Urbanizado. Então, tem um capítulo lá que se chama Superpopulação de Advogados, né?
superlotação de advogados. Então, nesse capítulo do Homo sapiens Humanizados, o professor Valdo menciona a condição do paradireito, e num outro capítulo também, que ele coloca a condição dos evoluciólogos, dos serenões, dos amparadores, ele menciona a condição do paradireito. Enfim, a pessoa indo no índice remissivo do Homo sapiens Urbanizados, ela vai encontrar as diferenças com relação ao paradireito. Repete a mesma coisa no Homo sapiens Pacíficos, né? E aí, em termos de enciclopédia da conscienciologia, eu até separei aqui alguns verbetes que têm relação com o tema tanto da proexologia quanto da paradireitologia, mas fazendo essa relação, tá? Então, eu vou dizer aqui, olha, para-direito, para-dever, lei da proex, cláusula pétrea, mega-responsabilidade, código pessoal de cosmoética, maxi proex e subfunção proexológica, tá? Esses são só alguns, né, gente? São dentre os 1099 verbetes, né, atualmente já disponíveis, considerando, né, os 99 que já ultrapassaram lá os 1000 verbetes do CD-ROM. Esses são alguns que se remetem, fazem a ligação do tema para direito, para dever. Existe também no site do CAEC, www.caec.org, se a pessoa clicar numa opção lá que chama CAEC Online, existe disponível uma entrevista, a publicação de uma entrevista que o professor Valdo concedeu, falando justamente sobre para-direito. Ali a pessoa vai encontrar uma série de informações, foi uma das primeiras vezes em que ele fala de uma maneira mais extensa sobre a condição, né, assim, do para-direito, fazendo uma abordagem ampla, fazendo uma relação justamente com relação ao direito e para-direito. E, além disso, existem alguns trabalhos que já foram publicados, né, por pesquisadores dessa área, a professora Carla Uma, a professora Adriana Rocha, a professora Carolina Elvanger, enfim, o professor Sebastião Feitosa. É bom dizer, gente, eu acho que como mensagem eu gostaria de dizer isso, sabe? O para-direito é para todos. Esse foi até um slogan, né, que foi usado no último fórum de paradireitologia, porque há essa tendência de achar que o estudo do paradireito é específico para advogados, né? Vejo que os advogados se beneficiam muito e devem realmente priorizar o estudo do paradireito, mas longe está de ter um tema, né, exclusivo. Pelo contrário, como a gente viu aí, as relações entre paradireito e proex são enormes, né? Então, todos aqueles que querem entender mais sobre a condição da evolutividade, da harmoniologia, da convivência, né, das próprias responsabilidades evolutivas, da proex em si, que é o nosso tema aqui, fica o convite, a sugestão para que aprofunde os seus estudos, as suas reflexões, tenha as suas experiências pessoais. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se aí no site de vocês tem em destaque o princípio da descrença, mas é bom a gente lembrar, olha, gente, experimente, tenha suas experiências pessoais, não vão no bico de ninguém, né? Nem acreditem aqui no que a gente está colocando. É justamente a partir das experiências que cada um vai poder chegar às suas conclusões, e a partir das vivências pessoais que chegam a um consenso mais geral acerca do que é a ciência, e nisso se inclui a condição do próprio para-direito, né, do nosso objeto de estudo aqui. Então, acho que o resumo final é esse, sabe? Tenham suas vivências, procurem fazer reflexões a respeito. A literatura vai ajudar muito. Na minha visão, são temas transcendentes, são temas também bastante desafiadores, instigantes, que vão ajudar a todos nós do ponto de vista evolutivo. Muito bem. Bom, Cristina, eu queria agradecer aqui em nome da Apex, dos colaboradores, a sua participação. Tenho certeza que esse tema tem relação direta com a proexologia, então a gente inaugurar em 2009 com as entrevistas contigo foi muito especial. Então fica aqui um agradecimento para você.
Gostaria de lembrar a todos que as nossas entrevistas e as webconferências estão disponíveis gravadas no nosso site da Apex. Então basta acessar o site da Apex, tem lá a seção de teleconferências, e vocês podem assistir novamente alguma conferência, ou inclusive assistir alguma que tenham perdido, indicar para amigos. Então fica lá o nosso banco de dados à disposição gratuitamente para todos os interessados. E lembrar que no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, o tema da conferência vai ser Síndrome da Dispersão Consciencial. Esse tema vai ser apresentado pela professora e pesquisadora da Apex, Marta Ramiro. Então fica aqui um convite especial para todos, o horário é sempre o mesmo, às 15 horas e 30 minutos, para a participação de vocês. Excepcionalmente no próximo mês de fevereiro nós não teremos uma entrevista como é costume no último sábado, porque nós estaremos na Semana da Maxi ProEx com uma série de atividades aqui em Foz do Iguaçu. De qualquer forma, no mês seguinte, em março, a gente já tem confirmado com a professora Mabel Pérez a discussão sobre ProExes e a argumentação. Então fica aqui o convite para todos, um agradecimento para vocês, e a professora Cristina aqui quer fazer mais um comentário, por favor. Na verdade, deixa eu só complementar a minha informação para aqueles que querem estudar mais o Paradireito, né? Atualmente está sendo retomado um grupo de estudos do Paradireito, está sendo feito no âmbito do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Então, quem tiver interesse em integrar esse grupo, como eu disse, isso não está restrito aos advogados, né? A todos os interessados, é aberto. Por favor, entre em contato com a coordenadora do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que é a professora Adriana Rocha, também pesquisadora do Paradireito, através do seguinte e-mail: cosmoeticologia@colegiologia.org, tá? Então, vocês enviando um e-mail para cosmoeticologia@colegiologia, né? Colegiologia de Colégios Invisíveis.org, você solicitando a inclusão nesse grupo de estudos que se faz de forma virtual, né? Vocês estão todos convidados e mais. Posso fazer aqui meu merchandising também? Minha propaganda? Então tá bom. Então, lembrando, queria convidar todos também que no período de 1 a 3 de maio vai acontecer a 11ª imersão na cosmoética e o 4º fórum de Paradireitologia. Esse evento vai ser realizado em parceria da Unicim, Colégio Invisível da Cosmoeticologia e o IPC no Campus Taquarema. O evento vai ser realizado no Campus Taquarema, no Rio de Janeiro, de 1 a 3 de maio deste ano. Já estão abertas as chamadas de trabalho. As temáticas desse encontro serão paz, cosmoeticologia e paradireitologia. Então, os trabalhos já estão sendo feitos até o dia 24 de março. Maiores informações vocês podem conseguir através do e-mail anterior que eu passei, ou também através do e-mail da Unicim, unicim@unicim.org. Tá certo? Meus agradecimentos a todos. Mais uma vez, agradeço imensamente a Apex pela oportunidade. A participação de vocês, que não foi muita, mas muita gente ficou calada, né? O Rafael participou, mas enfim, a participação de vocês, o fato de vocês estarem aí ajudando, e me coloca à disposição, por favor, enviem aí suas ideias, suas contribuições, para que a gente possa caminhar nos estudos do Paradireito. Obrigada e boa tarde a todos. Bom, obrigado mais uma vez, Cristina. Então a gente encerra aqui a nossa transmissão de hoje. Eu agradeço aqui o apoio técnico do Rodolfo, voluntário da Apex, que esteve acompanhando a gente. E fica então aqui um bom